Na aula de hoje, nós vamos compreender um pouco a relação entre mito e filosofia. Como age o homem diante do desconhecido? Como explica a realidade ao seu redor? Você já parou para pensar, se não existisse ciência, nem existisse filosofia, como nós explicaríamos tudo o que acontece? Quais respostas nós daríamos? E mais, será que a gente ia aguentar viver sem ter essas respostas, ou ao menos sem poder buscá-las? Como esse homem ficaria, como nós ficaríamos, sem termos as respostas para as perguntas? É para buscar as respostas para essas perguntas que o homem ele criou o mito. O mito nada mais é do que uma história contada, uma narrativa contada para explicar um determinado fato da realidade. Isso para acomodar e tranquilizar o homem no mundo desconhecido, misterioso e assustador. Então, o homem recorre aos deuses para acalmar suas aflições e angústias. Quando se trata de mito, gente, nós podemos dizer que tudo surge a partir das relações sexuais entre forças divinas pessoais. Ou seja, no mito, nós encontramos sempre a presença de deuses e de heróis. Então, tudo surge primeiro. Esses seres sobrenaturais, esses deuses, eles se relacionam sexualmente e eles geram os seres, as coisas, tudo que existe. Depois, tudo que acontece também está relacionado à rivalidade ou aliança entre os deuses. Ou seja, o deus tal, na mitologia grega, por exemplo, a deusa Afrodite brigou com a outra deusa Ártemis. E aí uma passou a proteger uma pessoa e outra. E isso causa uma disputa entre dois reinos, como é o caso que vai aparecer na Guerra de Troia. Então, esses fatos passam a acontecer a partir da mitologia grega, devido ao quê? A rivalidade entre deuses. Então, ou seja, a causa de um acontecimento natural ou social, ele vem da disputa entre deuses. Depois, o ponto 3, nós vamos ter o quê? Que as coisas também surgem como recompensas ou castigos. Ou seja, o ser humano desobedeceu a um deus tal. Esse Deus manda um castigo para ele. Como também o ser humano foi obediente a um Deus. E aí esse Deus abençoa essa pessoa, recompensa essa pessoa. Então vejam bem, tudo que existe, ele passa a ser explicado como resultado de forças divinas, de forças sobrenaturais. Ou seja, tudo que existe a partir de forças sobrenaturais de deuses, no caso da mitologia grega, das mitologias das civilizações antigas, tudo decorre da força dos deuses. Então vamos ver um pouco mais sobre o mito. Primeiro, o mito não pode ser comprovado. O mito é a história contada para explicar um fato, como a gente já viu. Eu posso comprovar essa história? Não. Mito não se comprova. Você não tem como voltar, até porque o mito vai tratar de uma história da origem, você não vai ter como voltar lá para comprovar. Esses mitos, eles são transmitidos de geração para geração, ou seja, vai passando de uma geração para outra. Mito, ele vai exigir fé e crença, ou seja, eu não posso comprovar, então o que eu faço? Eu acredito no mito. Eu tenho esse mito como verdadeiro. Aí de onde é que vem essa validade? Por que ele pode ser aceito como verdadeiro, mesmo não podendo ser provado? O narrador, o poeta, que conta esse mito, aquela história, ele é como se fosse um profeta, um enviado dos deuses. Então ele tem autoridade para falar aquilo e você acredita naquela história por causa da autoridade de quem está contando.
por ser ele um poeta que é profeta, é um enviado dos deuses que traz uma mensagem para aquelas pessoas naquela época. Vale lembrar que o mito, ele valoriza o sagrado, ele fixa os modelos exemplares para as atividades humanas, ou seja, aqueles mitos, eles orientam o modo como as pessoas vão viver, o modo como as pessoas vão se relacionar naquela sociedade. Influencia o modo como elas vivem, tá? Então, mais uma vez, mito não pode ser comprovado. Ou você acredita ou não, mas você não terá como comprovar. E quem acredita, confia na autoridade de quem contou, que é um poeta, é um profeta, é alguém enviado que traz uma mensagem dos deuses ou de Deus para aquelas pessoas. Ok? E mito, não saiam dizendo que mito é mentira. Tá? Mito é uma tentativa de chegar à verdade, de explicar uma realidade, seja um fato natural ou seja um fato social, uma situação social, mas ele está tentando explicar alguma coisa. Ele é uma tentativa do homem de compreender a sua própria realidade. Várias sociedades utilizam mitos. Várias civilizações antigas utilizavam mitos para explicar. Não havia ciência, como eu dizia no início, em filosofia, então os mitos eram usados para explicar a realidade para as pessoas. Nós vamos ver aqui, da mitologia grega, como surgiu o Cupido, tá? É uma historinha contada, mostrando aí a origem do Cupido, que a gente tanto conhece, tanto fala. Houve uma grande festa entre os deuses. Todos foram convidados, menos a deusa Penúria, sempre miserável e faminta. Quando a festa acabou, Penúria veio, comeu os restos e dormiu com o deus Poros, o astuto engenhoso. Dessa relação sexual nasceu Eros, ou Cupido, que como sua mãe está sempre faminto, sedento e miserável, mas como seu pai tem 1000 astúcias para satisfazer e se fazer amado. Por isso, quando Eros fere alguém com sua flecha, esse alguém se apaixona e logo se sente faminto e sedento de amor. Inventa astúcias para ser amado e satisfeito, ficando ora maltrapilho e semi-morto, ora rico e cheio de vida. Então esse é um mito grego e também romano. Vale lembrar que a mitologia grega e romana, elas se misturam. Então esse mito explica a origem do Eros ou do Cupido. Nós vamos ver aqui também um outro mito grego que vai explicar de onde veio o fogo e os males. Você já parou para pensar no que causou o surgimento do mal no mundo? Aqui nós vamos ver um mito que tanto explica como surgiu o fogo para os gregos, como o mal. Um titã, Prometeu, mais amigo dos homens do que dos deuses, roubou uma centelha de fogo e a trouxe de presente para os humanos. Prometeu foi castigado. O castigo dele foi amarrado num rochedo para que as aves de rapina eternamente devorassem seu fígado. E os homens também. Qual foi o castigo dos homens? Os deuses fizeram uma mulher encantadora, Pandora, a quem foi entregue uma caixa que conteria coisas maravilhosas, mas nunca deveria ser aberta. Pandora foi enviada aos homens, e cheia de curiosidade e querendo dar a eles as maravilhas, abriu a caixa. Dela saíram todas as desgraças, doenças, pestes, guerras e, sobretudo, a morte. Explica-se assim a origem dos males no mundo. Esses mitos que eu falei para vocês, eles fazem parte da mitologia grega. Os dois principais poetas gregos, rapsodos, que nós conhecemos, são Homero e Hesíodo. O Homero, ele escreveu a Ilíada, onde ele narra a guerra de Troia, também a Odisseia, onde ele narra o retorno do herói Ulisses a Ítaca, depois da guerra de Troia. Essas narrativas, essas histórias que eles
que ele conta, elas são chamadas de cosmogonias. Por quê? Porque elas explicam a origem das coisas a partir de forças divinas. Então, tudo foi gerado a partir de forças divinas. Por isso que são cosmogonias. O outro poeta grego é o Hesíodo. E vocês estão vendo aí essa imagem mostrando os deuses gregos, os vários deuses gregos. Isso para nos lembrar que as narrativas do Hesíodo, elas são chamadas de teogonia, porque elas vão explicar o quê? Primeiro, a origem dos deuses. Tá? Por isso, enquanto que a gente estava falando antes de cosmogonia, porque explica a origem das coisas, aqui nós estamos falando não só da origem das coisas, mas também da origem dos deuses. Então, o Hesíodo, ele vai tratar desse assunto. Por isso que a primeira obra dele, a mais importante, é a Teogonia, onde ele vai justamente narrar como surgiram os deuses e também o mundo, os seres humanos. A outra obra mais importante é chamada Trabalhos e os Dias, onde ele vai falar do ser humano e como era a vida desse ser humano, e vai narrar muito como era a vida agrícola, a vida no campo. Agora nós vamos ter aqui um fight, uma luta entre lenda e mito, porque é muito comum as pessoas acharem que lenda e mito é a mesma coisa, e não é. Lenda é uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas para explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Já o mito, ele é utilizado pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Ou seja, enquanto a lenda ela está explicando fatos misteriosos ou sobrenaturais, o mito não. Ele quer nos dar resposta para fatos reais. O homem quer compreender fatos reais. Então, aquela história que ele conta é para explicar um fato real. A lenda, ela mistura fatos reais e imaginários. Mistura história e fantasia. Já o mito, ele utiliza uma simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Mas ele utiliza isso, repito, para explicar um fato real. As lendas, elas são contadas e modificadas ao longo do tempo, pela imaginação do povo. As mais conhecidas são registradas na linguagem escrita, do latim legenda, o que deve ser lido. Por isso que o nome é lenda, porque aquelas que foram mais famosas, elas se tornaram importantes a ponto de serem escritas, ou seja, de serem dignas de ser lidas. Já no mito, nós temos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Ou seja, quando você pensa na mitologia grega, você tem deuses, os deuses gregos, que são seres sobrenaturais, mas que têm características humanas. E eles estão relacionados a quê? A fatos da vida do grego, da vida real do grego. Quando o grego vai explicar por que está tendo uma tempestade no mar, ele vai dizer o que? Olha, Poseidon está irado com o ser humano e mandou uma tempestade no mar. Está havendo guerra. Ares, o deus da guerra, ele está com raiva do ser humano e está colocando um reino contra o outro. Sem contar que a gente lembra que um deus pode brigar com outro deus na mitologia grega. Então, às vezes o ser humano está sofrendo alguma coisa porque os deuses estão numa disputa, numa briga entre eles. Mas sempre lembrando que o mito, ele está explicando um fato real. As lendas são histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte da sua cultura. Atualmente, a lenda ela compõe a cultura popular, ela faz parte da cultura de cada povo.
Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então, como eu dizia no início, o homem não tinha uma resposta para suas perguntas, ele não consegue viver com o desconhecido, então ele inventava uma história. Assim como a sua mãe, na hora que ela tem que explicar como você nasceu e ela não quer contar a história direito, ela não quer contar como a ciência explica, ela pode só dizer assim: olha, a cegonha trouxe você e deixou na minha porta. Pronto, é uma historinha que a sua mãe pode contar para explicar como você nasceu. Explica um fato real. É uma história com uma finalidade de explicar uma situação, ok? Do mito ao pensamento racional. Nós vamos agora diferenciar um pouco o mito do pensamento racional. Então, recapitulando, o mito, ele narra como as coisas eram no passado, longínquo e fabuloso. Ele volta-se para o antes de, narra a origem das gerações e rivalidade e alianças de forças. Quais forças são essas? Forças divinas, os deuses. O mito trabalha com contradições, com o fabuloso, com o incompreensível. Ou seja, não dá para provar. São seres sobrenaturais, são forças sobrenaturais que atuam sobre o ser humano, sobre a natureza. O mito pressupõe também uma confiança na autoridade do narrador, da pessoa que fala aquela mensagem. Ou seja, o poeta é entendido, compreendido como um mensageiro dos deuses. Já no pensamento racional, ele procura explicar como e porquê das coisas, os modos de ser através da totalidade do tempo passado e presente. Ou seja, no pensamento racional, nós queremos saber exatamente como e porquê as coisas são como são. Desde o passado até o momento, o que as faz ser como são, qual é a essência delas. O pensamento racional explica a produção natural das coisas por elementos causais, naturais e impessoais. Enquanto no mito a gente tem deuses, e deuses que são pessoais, que se relacionam, que geram filhos, que geram as coisas, que geram o mundo. Aqui nós temos apenas o que? Elementos naturais e impessoais, não são pessoas. O pensamento racional não admite contradições, incompreensão e fábulas. Não, contar historinha para explicar, isso aí é lá no mito. Aqui não, tudo deve ser lógico, racional. Então exige que toda explicação seja coerente, lógica e racional. A autoridade da explicação não está no filósofo, mas na razão. Ou seja, não, isso aqui é verdade porque o Aristóteles disse. Não, isso aqui é verdade porque, analisando logicamente, racionalmente, a razão me faz perceber que é isso mesmo, e não porque alguém disse que era. Ou seja, o pensamento aqui, ele deve ser fundamentado, diferente do mito, que pressupõe a autoridade de alguém que trouxe uma mensagem. Ok? Ok, surgiu a filosofia, o pensamento racional, pensamento estruturado, organizado. E o mito sumiu totalmente ou sumiu de uma vez? Na verdade, não. Mesmo a filosofia surgindo, ela foi rompendo com o mito gradualmente, né, lentamente. E mesmo hoje, nós ainda temos elementos míticos ainda no nosso modo de pensar. Nós até utilizamos alguns termos para nos referir a algumas pessoas. Por exemplo, quando a gente diz que fulano é um mito, nós estamos dizendo que essa pessoa é um herói, é uma espécie de Deus. Isso aí vem de onde? Dessa ideia do mito, de uma força sobrenatural, de algo que vai além do humano e que comanda isso. Ok?
Você tem aqui a bibliografia, né, os livros de referência que você pode estudar. Tem inclusive o livro de vocês aqui como referência. Na descrição do vídeo, vocês vão ter o link para baixar o material do vídeo e também para realizar as atividades e testar o conhecimento, ok? Até a próxima aula.